Olá, meu querido irmão, graça e paz, que é pastor Josley, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Ubiataba, e esse é o nosso curso básico de teologia. Nós estamos iniciando uma segunda matéria desse curso. Hoje nós iniciaremos a matéria de panorama do Antigo Testamento. Nós já fizemos uma matéria sobre introdução à Bíblia, que está aí na nossa playlist do canal do YouTube. E eu convido você então a participar desse curso por algumas razões. A primeira delas é que, tendo conhecimento, você então glorifica e honra o seu Senhor. E a segunda proposta de por que fazer o curso é que você automaticamente ganha conteúdo para você trabalhar na sua igreja local. Esse curso não é só da Primeira Igreja, não é só para os membros da Primeira Igreja, mas ele é aberto a todos os irmãos de todas as denominações, de qualquer momento da história. Então você que está nos assistindo, que Deus esteja te abençoando e Deus esteja edificando a sua vida e te fortalecendo. Eu agradeço você por estar conosco nesse curso básico de teologia. Eu queria orar com vocês neste momento. Antes, eu queria ler um texto bíblico, que é Isaías, capítulo de número 45, versículo 5. Ele diz assim: Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim, não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, provo a paz e causo a desgraça. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Meus queridos, nós estamos diante de um grande Deus. E eu quero então desafiar você a entender isso, a compreender isso. E nesse momento eu queria orar com você para nós podermos dar início à nossa aula de hoje, a matéria 2 do nosso curso básico de teologia, panorama do Antigo Testamento. Feche seus olhos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Pai bendito, eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos que tem se comprometido a estudar a Tua Santa Palavra. E eu quero rogar ao Senhor neste instante, Pai, que o Senhor os edifique, que o Senhor os fortaleça e que o Senhor trabalhe em suas vidas para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bom, nós vamos então caminhar no nosso curso, panorama do Antigo Testamento. Eu quero então trabalhar com vocês nesse momento essa matéria para a glória do nosso bom Deus. Vou voltar aqui, né? Estava lá na frente. Então, panorama do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estudar aí os primórdios desse tema, né? E principalmente os primórdios do Antigo Testamento. Eu queria então que nós observássemos atentamente o que nós vamos aprender. E desde já eu já te convido, vai lá no nosso canal, se inscreve nele se você não é inscrito, ativa o sininho, dá um like aí e compartilha as nossas aulas, nos ajude a divulgar. Quanto mais você compartilhar, mais você divulga essas aulas, mais você divulga material realmente com consistência para a sua vida. A pergunta que fica para nós é: por que estudarmos panorama do Antigo Testamento? Bom, a proposta de panoramas, né, é você passar o olho por sobre, tá? Então é você entender a lógica de um panorama, né? A proposta do panorama é como se fosse um grande esboço para que haja entendimento do todo, tá? Então nós vamos estudar panorama do Antigo Testamento, nós vamos estudar panorama do Novo Testamento para que nós termos esse foco, nós termos uma base teológica bem feita, bem consistente. Não dá para pensarmos em teologia sem termos conhecimento das Escrituras. Isso é fato. Quem quer conhecer teologia, quem quer viver teologia, quem quer fazer uma boa teologia, todos nós somos, nesse sentido, somos teólogos, todos nós fazemos uma teologia, todos nós temos uma visão acerca da vida, uma visão acerca da morte, uma visão acerca de religião. Todo ser humano ele é fazedor de teologia, né, entre aspas. Então, o que define para nós é a base, é o referencial dessa teologia. E conhecer as Escrituras, então, é primordial nós conhecermos, então, a Escritura, a palavra do Senhor, né, para que nós possamos fazer boa teologia. E o Antigo Testamento, então, é indispensável nesse processo e é preciso conhecer, então, o Antigo Testamento. E o desafio de hoje, então, é começarmos aí pelo
Gênesis, né, pelo livro de Gênesis. A proposta de hoje então é nós começarmos pelo livro de Gênesis e a gente começar a entender, né, então, a importância do livro de Gênesis para a nossa estrutura teológica, tá? Em termos de Antigo Testamento, né, por que estudar o AT, então, né? Por que estudar o Antigo Testamento? Porque nós iremos perceber, nós iremos entender que o nosso Deus, ele não é o Deus só do Novo Testamento, mas ele é o Deus de toda a Escritura. Há uns erros, né, muito grandes aí, quando as pessoas falam, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Não. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, a guisa aí de introdução, eu queria que você entendesse isso, né? Eu queria que você compreendesse que o Deus, né, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus no Novo Testamento, né? Então, você precisa entender isso, você precisa compreender isso, né? Que nós estamos falando do mesmo Deus. Pensando em tempos do Antigo Testamento, né, em tempos do Antigo Testamento, a história do Antigo Testamento ela tem uma divisão muito clara e muito importante para nós, tá? Os tempos do Antigo Testamento, então, vão aí de Gênesis a Esther, né? É interessante a gente pensar nisso aí, porque nós encontramos aí, então, nos primeiros 17 livros da Bíblia, de Gênesis a Esther, essa história do Antigo Testamento que eu queria, então, compartilhar com vocês e nós vamos estudar ela ao longo desse curso de panorama do Antigo Testamento. Esse período, ele vai compreender cerca de 2000 anos, então imagina, é muita coisa, né? Então nós vamos passar mesmo por cima, que não dá para se aprofundar minuciosamente em 2000 anos, né, dentro de um curso, dentro de uma matéria, tá? Embora você possa, em certos aspectos, você aprofundar, você não consegue fazer e abranger todos os 2000 anos. Então, dos livros de poesia, profecia, né, nós vamos ver aí todo esse período da história bíblica, né, sendo formado e disposto diante de nós aí, tá? E então nós podemos aprender com o Antigo Testamento nessa perspectiva. Eu queria então sugerir um esboço, né, para todos nós, para que nós pudéssemos então aprender sobre o livro de Gênesis. E aí eu queria me concentrar com vocês no livro de Gênesis, para nós estudarmos então esse período, né, esse período aí chamado os primórdios, né? Nós vamos passar também pelo período dos patriarcas, a partir do capítulo 12, versículo 50, até o capítulo 50, nós passaremos por Israel, tornando-se uma nação, né, entre Êxodo e Deuteronômio. Nós passaremos aí por a conquista e ocupação por parte de Israel, os livros de Juízes, Josué e Ruth. Nós veremos o Reino Unido, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º livro das Crônicas e 1º livro dos Reis, capítulo 1 ao capítulo 11. E nós veremos o reino dividido, 1º livro dos Reis, capítulo 12, a 2º livro dos Reis, capítulo 25, e 2º livro das Crônicas, capítulo 10, a versículo 30, e a era pós-exílica, Esdras, Esther e Neemias. Então nós cobriremos isso aí que nós chamamos então de o período, os tempos do Antigo Testamento, né? Os primeiros momentos aí da história de Israel. E então eu quero me concentrar com vocês a partir de hoje, ou neste momento, em a era dos primórdios, né, de Gênesis 1 a capítulo 11. Então essa aula de hoje vai se concentrar basicamente nessa linha aí, né? A era dos primórdios. O que nós poderemos aprender então com a era dos primórdios, né? O primeiro, o relato da criação. A primeira coisa que a gente vai aprender aí é sobre o relato da criação. Esse espaço, né, de tempo registrado aí de 2000 anos tem toda uma instrução para as nossas vidas que é extremamente importante. O livro de Gênesis, ele é o nosso livro de cosmogonia. Cosmogonia é aqui que define a nossa compreensão de origem das coisas, tá? Então, o livro do cristianismo de cosmogonia, toda religião tem uma cosmogonia, é aquilo que dá o start inicial para a existência, tá? Então, o cristianismo entende o livro de Gênesis como o instrumento de Deus para esse start, tá? Então, essa introdução aqui, nós vamos trabalhar esse conceito, né, aí. E nós temos um esboço. O primeiro dele é o relato da criação, né? Esse relato da criação vai do capítulo 1, dos versículos
de 1 a capítulo 2, versículo 25. Então, nesse primeiro momento, nós temos esse relato da criação aí, e este relato da origem do universo, ele é muito simples. Ele não é complexo, mas ele é profundo, tá? Ele é simples, mas ele é profundo. E é preciso a gente então perceber a principal atividade no relato da criação aí para nós. A principal atividade aí é mostrar Deus sendo o Criador, tá? Então, nesses 2 primeiros capítulos de Gênesis, o foco é em Deus. Na verdade, toda a narrativa, o foco principal é no Senhor, tá? E não nos personagens. Então, o foco nesse momento aí, então, é apontar e mostrar a criação do universo e ressaltar essa primazia de Deus em criar. A atividade criacional de Deus é extremamente importante neste momento. Então, 3 coisas são evidentes nesse relato criacional para nós, o relato da criação. Primeiro, Deus existe. Tá? O primeiro pressuposto que fica claro para nós no relato da criação é que Deus existe. Né? Nossa cosmogonia, nossa cosmovisão, elas vão nessa direção. Existe um Deus, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. E esse é o segundo passo, então, a segunda evidência para nós, destacada nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, é que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele dá forma para toda. Ele dá origem para tudo. Ele é o começo de todas as coisas. Tá? E por último, a última evidência aí nos capítulos 1 e 2 que são destacadas para nós é que Ele é o detentor da vida, né? Uma coisa está entrelaçada com outra. Deus existe, Ele cria, Ele dá vida. Né? Tanto é que nós temos um relato muito belo que diz que Deus deu fôlego de vida para o Adão, né? Adão, né? O homem. Então perceba que Deus, Ele fez todas as coisas conforme a sua vontade e Ele criou do nada. Realmente do nada, não teve um negócio de matéria pré-existente, essas coisas que muitas vezes a gente tenta colocar aí. Não, Ele realmente foi lá e Ele executou tudo do nada. Não existia nada. Ele é o ponto de partida de todas as coisas. É assim que a nossa cosmogonia entende, tá? Deus, então, Ele passa a ser o criador e sustentador de tudo, tá? Agora, do capítulo 2, Gênesis, capítulo 2, versículo 4, partir bem diante, as palavras ali, né, para falar o nome de Deus, a proposta deles ao citar o nome de Deus ali, parte do autor Moisés, é mostrar 2 coisas. A primeira coisa é que o Deus, Ele é o grande criador. Isso é fato, já está diante de nós. A segunda coisa é que Ele é aquele que se preocupa com a humanidade. E Ele então prover a satisfação para as suas necessidades. Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele é aquele que garante satisfação aos homens, então. Tá? Uma segunda coisa que a gente percebe, então, aí é que há um Deus Criador sustentador, já falei. E nós temos aí a relação da humanidade com a criação. Uma outra coisa que fica aqui no relato dos primórdios para nós, Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, a outra coisa que fica evidente para nós aí é a relação da humanidade com a criação, tá? A proposta é que a Bíblia nos ensina acerca do ser humano na criação divina, é que o ser humano ele é extremamente responsável e inteligente com a relação dele com aquilo que Deus criou. Adão se distinguia claramente dos animais. Se você pega o relato criacional, você vai perceber isso. O foco do autor é justamente mostrar a nós que há uma distinção entre Adão e os animais, entre Adão e a coisa criada. E esse Adão, então, ele é responsável, ele é inteligente, tá? E então, ele era superior à criação. A Bíblia vai chamar ele de a coroa da criação, né? O Adão, o homem, é a coroa da criação. Agora, um evento também que categoriza essa distinção de Adão das demais coisas criadas, animais, estrutura toda, é o fato dele não encontrar uma parceira idônea para a criação, ou seja, semelhante a ele na criação. Isso torna, então, essa distinção para nós entre Adão e as demais coisas criadas muito clara. Ele não encontra alguém que seja semelhante a ele, uma parceira para ele poder então se relacionar. Ele dá nomes aos animais, ele vê tudo isso, mas ele não olha para tudo isso e fala, não tem nada semelhante. Um detalhe, Adão 100% perfeito e Adão aí
então é um instrumento pleno, né, criado por Deus. Eu queria indicar aqui nesse momento 2 livros para você, que é uns livros do reverendo Heber Carlos de Campo, tá? Ele é autor e escritor, tá? E ele é pastor presbiteriano e ele criou uns materiais, né? Ele desenvolveu uma série chamada O Habitat Humano. Ali você tem o relato criacional de maneira muito bem exegetizada, muito bem posta teologicamente. Então fica a dica para você, tá? Para você adquirir o material do reverendo Heber Carlos de Campo. O tema é O Habitat Humano, editora Ragnos. Então fica a dica para você aí adquirir e aprofundar nesse assunto aqui, tá bom? Uma outra coisa que eu queria ver dentro desse relato dos primórdios para nós é a queda e as suas consequências. Uma coisa que é muito clara para nós na divisão bíblica é que a partir de Gênesis capítulo 3 nós temos o relato da queda. Do Gênesis capítulo 3 ao capítulo 6 nós temos esse relato. E aí há consequências muito profundas nesse negócio aí, né? E eu queria então compartilhar com vocês. A queda então é o evento mais significativo na existência da humanidade antes de Cristo Jesus. E isso é um fato e um marco para nós. Tá? Depois de criados, a queda até Jesus é o evento mais significativo, a entrada do pecado. Nós estamos falando de distanciamento social, nós estamos falando do advento do coronavírus, né? O pior vírus que entrou na humanidade chama-se pecado. E ele trouxe consequências devastadoras para a existência humana, profundas para a existência humana, complexas para a existência humana. Então, nós precisamos entender esse evento para nós entendermos a nossa redenção em Cristo Jesus. A desobediência de Adão, então, ela traz consequências, né? A primeira consequência é a expulsão de Adão da presença de Deus. Essa rebelião sem causa, né, que foi dado, foi um fato decisivo na existência humana, no relacionamento entre Deus e o homem. Essa rebelião sem causa, devido à desobediência da lei do Senhor, ela traz uma consequência muito pesada para o homem, é que ele é expulso da presença do Deus Criador, ele é expulso da presença do Deus Sustentador, e esse homem então que era santo e incorruptível agora é pecador e cheio de mazelas e corrupto, tá? Então nós vamos ver nesse relato dessa queda e dessas consequências em Gênesis capítulo 3 até o capítulo 6, que foi decorrente da desobediência, e esse negócio foi desencadeando sofrimento sobre a raça humana, que a gente vai aí enumerando elas. Uma coisa interessante no relato do capítulo 3 de Gênesis é que Deus, ele pune o homem, ele pune a mulher e ele pune Satanás. Ele pronuncia sentença a cada uma das partes. O panorama é isso, passar e a gente perceber essas coisas, tá? Então, a esperança da redenção da humanidade, então, passa a ser não mais Adão, mas passa a ser o descendente, o filho de Eva, né? Aquele que viria a ser a semente de Eva. No caso aqui, a ideia da humanidade de Jesus, né? A Eva, que achou que seria o filho Caim, né? Logo percebe que não, porque o irmão mais velho mata o mais novo, Caim mata Abel. Então fica evidente que não poderia se colocar mais confiança no homem. Maldito o homem que confia no homem. E geração após geração, até o nascimento de Jesus, o filho de Maria e filho do Espírito, do Filho de Deus, ele então como semente, né, divina e santo e incorruptível, segundo Adão, ele vem trazer esperança para a humanidade. Isso é um negócio que já fica apontado para nós em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Depois, a outra consequência da queda aqui para nós é o primeiro assassinato. Tá? A gente vai ver a partir do capítulo 4 que nós temos aí o triste relato do primeiro assassinato, e é irmão matando irmão. Então, depois disso, fica claro para nós que não há mais amor na humanidade. Recentemente, um ator que cometeu suicídio aos 85 anos de idade, né, tirou a própria vida nesse sentido, ele disse que a humanidade
fracassou, né? Que a humanidade realmente decepcionou nesse sentido. Eu concordo com ele. A partir desse momento aqui, do primeiro assassinato, né, surge uma linhagem ímpia, surge uma linhagem pagã, surge uma linhagem distante de Deus, que sai da presença de Deus, a descendência de Caim. Essa descendência, então, ela se afasta de Deus, e ela então é assassina, ela é rebelde, embora também ela passa também a ter um aspecto positivo, que é o aspecto de criar cultura e criar material, né, sem perder de vista aquela ideia de que o homem ele é formador, né, de alguma coisa, ele é desenvolvedor, né, de alguma coisa. Deus dá essa ordem para ele fazer. É o chamado mandato cultural. Isso o homem não perde, embora fique ofuscado por causa do pecado, fica deturpado por causa do pecado, mas o homem não perde isso. A descendente de Caim não perde isso, né? Eles criam materiais, eles criam cultura, eles criam arte, eles criam música, mas eles são uma descendência distante do Senhor. Eles são uma descendência fracassada, é uma descendência que perdeu de vista o Senhor Deus. A linhagem então passa a ser a linhagem de Caim é uma linhagem ímpia, representa a impiedade. Mas a linhagem de Sete, o filho mais novo de Eva, é que ele então, pelo menos desses três aqui listados para nós, Caim, Abel e Sete, tá? O Sete então, ele passa a ser a linhagem abençoadora, né? Ele passa a ser a linhagem que se aproxima de Deus novamente, né? É onde as pessoas começam a buscar o Senhor por parte dessa linhagem, por causa do Espírito Santo derramado sobre essa linhagem. Sete, Enoque, Noé, esses homens são os principais nomes dessa descendência que começa então a se aproximar do Senhor. Desencadeia então nos semitas, que, né, tem o maior representante deles, Abraão, né, o pai da nação israelita. Então, essa descendência então passa a ser a descendência da aliança que Deus tem com o homem, até chegar a Jesus Cristo, o descendente final, né, a semente de Deus, né? Então, eu queria então pensar nessa última parte agora, olhando então para o dilúvio, né, e como julgamento de Deus, tá? E dentro desse panorama, fechando essa sessão do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos o dilúvio, né? E o dilúvio então fecha esse primórdios da história humana à luz das Escrituras. E é contado a nós então o recomeço da raça humana com o dilúvio. A humanidade recebe agora com o dilúvio uma nova oportunidade. O julgamento de Deus dá uma nova oportunidade para o mundo renovado, né, após essas águas aí, e se restarta essa criação, né, da humanidade, né, se restarta essa oportunidade. Esse dilúvio, então, esse julgamento de Deus, então, mostra algumas coisas para nós. A primeira, a aliança entre Deus e Noé, né? O arco-íris é um sinal da aliança estabelecida entre Deus e o homem, assegurando a raça humana que nunca mais ela seria destruída por um dilúvio. E eles passam a ter então esperança renovada. Noé e seus filhos passam a ter a esperança renovada e são comissionados pelo próprio Deus para repovoarem a terra. Isso começa, mas o vírus do pecado está nessa humanidade, né, que por mais que ela recomece depois desse julgamento, logo aparece para nós um evento chamado Torre de Babel, nesses capítulos finais. A Torre de Babel nos mostra que os homens estavam ali na mesma região, falando a mesma língua, e eles passam a maquinar o mal. Eles queriam ser célebres, né? E de alguma maneira eles queriam estar sempre juntos e distante da vontade de Deus. Eles não estavam fazendo a vontade de Deus. Esse é o ponto, esse é o ápice aí dessa Torre de Babel. Eles não fazem a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que o homem não vivesse apenas em uma região, mas que o homem, ele multiplicasse e se espalhasse pela terra. É por isso que Deus vem e confunde os idiomas e dispersa esse povo por regiões diferentes, para que eles pudessem cumprir com a ordem dele, que era de povoar a terra, tá? Essa dispersão então dos filhos de Noé passa a ter aí 3 divisões básicas e que define a geografia e a etnia da humanidade, que é descrita para nós no capítulo 10 de Gênesis. Primeiro,
Jafé e sua descendência vão para o oeste, região da Espanha, ali das ilhas da Espanha, em Gênesis capítulo 10, versículos 2 a 50, e se povoa naquela região ali, se estrutura nessas ilhas. Os filhos de Cã, os cananitas, eles migram para o sudoeste em direção à África, Gênesis capítulo 10, versículos 6 a 14. E eles então passam a residir nesse lugar, até que, por meio de Josué, os cananitas são derrotados, né? Lá relatado para nós no livro de Josué. Mas é a descendência de Cã que pecou contra o Senhor, ele blasfemou diante de Deus. E por último, a linhagem bendita, a linhagem da esperança, a linhagem da aliança, os descendentes de Sem, os chamados semitas, que ocupam a área ao norte do Golfo Pérsico, que aí passa a ser a linhagem messiânica, né? Gênesis capítulo 10, versículo 21 a 31, e é a partir do capítulo 11 que esse grande zoom da história, agora ele fecha e se concentra nos semitas, tá? Capítulo 11, capítulo 12, nós temos aí a transição para focar na história do povo de Deus. Então esse grande zoom de cosmogonia, ele vem afuninando, e chega aqui em Sem, e a partir dos semitas, né, descendência de Sem, se concentra, e aí daqui a pouco essa árvore genealógica de 10 gerações é vista no capítulo 10 e no capítulo 11, e ela passa a ter um clímax no relato que se aponta sobre Abrão, capítulo 12, tá? E que mais tarde esse Abrão se torna Abraão, o pai da nação de Israel, que é quem a gente vai discorrer então a partir do capítulo 12 em diante. Então, perceba isso. Capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos um zoom da história da humanidade, formando a nossa cosmogonia, nossa visão de origem. Agora, o capítulo 11, do 10 para o 11 e 12 de Gênesis, esse funil, esse zoom fecha, volta, e aí se concentra na descendência de Sem, os semitas, especialmente a partir da pessoa de Abraão. É o povo de Deus, onde Deus passa a ter uma aliança perpétua com Abraão, de onde vem aí o herdeiro. Bom, esse foi nosso estudo de hoje, nossa aula de hoje, sobre panorama do Antigo Testamento, os primórdios. E nós teremos aí algumas aulas nessa área de panorama, e eu espero que essa aqui já tenha te ajudado a começar a entender o livro de Gênesis, a começar a entender o que significa o livro de Gênesis, qual é a proposta dele e para que ele serve para o restante do nosso estudo, tá bom? Do nosso curso teológico. Então, por isso nós estamos passando por panorama do Antigo Testamento. É isso, eu quero orar com você e depois te orientar mais uma vez. Deus, eu quero te agradecer por tudo, te agradecer pelo estudo da tua palavra, que é tão claro e enriquecedor para as nossas vidas. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja conosco em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, meus queridos irmãos, eu quero te trazer algumas orientações ao coração nesse momento. A primeira delas é: se inscreve no canal, dá um like, compartilha, ajuda a gente a crescer o nosso canal, tá bom? Segundo, se você quer aprofundar, nós temos uma sala de aula virtual. Me procura lá no Messenger do Facebook, fala: pastor, eu quero participar da sala de aula virtual. Manda seu e-mail, ou aqui nos comentários mesmo aí do YouTube, fala assim: olha, eu quero participar da sala de aula virtual, meu e-mail, e deixa seu e-mail aí para que eu possa te cadastrar lá. De preferência um Gmail, porque aí você já vai direitinho e de boa, tá bom? Que Deus te abençoe, obrigado por tudo, Deus seja com vocês. Grande abraço e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Fiquem com Deus. Olá, se você gostou dos nossos vídeos, se você gostou dessa videoaula, se você gostou aí dos nossos trabalhos que estão sendo publicados no canal do YouTube, eu peço a você que compartilhe, porque quanto mais você compartilhar, mais você vai ajudar o nosso canal a crescer e a desenvolver. Compartilhe, divulgue, se inscreve aí no canal, né, ativa os sininhos aí para você sempre receber os nossos vídeos, para você ser edificado e fortalecido. Obrigado, Deus abençoe e grande abraço.